Êxodo capítulo de número 32, assentado como você está, vamos acompanhar essa leitura. Vamos ler o verso 1 juntos? Êxodo 32, verso 1, 2, 3, e o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduza, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tire os brincos de ouro, as suas mulheres, de seus filhos, as suas filhas, tragam-nos para mim. Todos tiraram os brincos de ouro, levaram para Arão. Ele os recebeu, os fundiu e transformou tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocausto, sacrifício de comunhão. O povo se assentou para comer, beber e levantou-se para se entregar à farra. Verso 7, então o Senhor disse a Moisés está lá no monte, lembra? Desça porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Verso 8, muito depressa se desviaram. Vamos dizer essa frase juntos, 1, 2, 3, e muito depressa se desviaram. Mais uma vez, muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei. E fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifício e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Deus estava disposto a destruir. Depois farei de você, Moisés, uma grande nação. Para a gente poder discorrer para o final da história, verso 19. Quando Moisés aproximou-se do acampamento, viu o bezerro, as danças, o que ele fez? Irou-se, jogou as tábuas no chão. Que tábuas era essa, gente? Da lei, os 10, ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito, destruiu no fogo, depois de moê-lo até virar pó, espalhou na água e fez com que os israelitas bebessem. E perguntou a Arão: que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Verso de número 30 a 32 para finalizar. Chamou a atenção de Arão, Moisés chamou a atenção de Arão e agora vai para o povo. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram o quê? Um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim Moisés foi lá em Deus, voltou ao Senhor e disse: que grande pecado cometeu esse povo, fizeram para si um Deus de ouro, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua presença, obrigado pelo presente de podermos nos reunir para cantar, adorar o Senhor, prestar um culto ao Senhor, por essa liberdade que nós desfrutamos. Obrigado porque o Senhor nos alcançou com tua graça. Obrigado por podermos falar do teu nome, ouvir a tua voz e ter a presença do Senhor no nosso meio. Deus, anteriormente sabíamos, ó Deus, que tinha que ter um sumo sacerdote representando todo o povo para poder se achegar a ti. Mas através do teu Filho Jesus vindo nessa terra e morrendo por nós, o véu do templo que separava-nos foi rasgado de alto a baixo, e nós temos livre acesso à presença do Senhor. Tu és o Emanuel, o Deus conosco, que enviou o teu Espírito Santo, que é Deus em nós. Então a tua presença é no nosso meio e age dentro de nós. Nós, ó Deus, pedimos ao Senhor nessa noite por graça e misericórdia. Entrega, trabalha, molda, cura, tudo aquilo que lhe apraz, tudo que o céu tem reservado para o nosso coração, para essa noite, para derramar sobre nós. Abrimos-nos para receber. Tem misericórdia de nós, e apesar de quem somos, ministra aquilo que o Senhor tem do céu sobre nós, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Bezerros de ouro, desse dar um título aqui, vou dar como quando a inconstância nos tira do propósito. Quando a inconstância nos tira do propósito.
Eu tenho percebido, todos nós vamos notar isso nessa mensagem, essa palavra introdutória, que a inconstância ela tem sido uma das fortes marcas da nossa geração. Porque nós estamos inseridos, todos nós, vocês vão perceber isso, todos nós estamos percebidos no que podemos dizer na cultura do agora. Na cultura do agora. Nós estamos inseridos na cultura do agora, numa cultura do imediatismo. Por exemplo, a gente manda uma mensagem no WhatsApp para uma pessoa, a gente já aguarda que essa pessoa responda de forma imediata, sim ou não? Quem aqui já reclamou quando alguém não respondeu, né? Não recebeu minha mensagem, visualizou e não respondeu? Quem aqui já reclamou além de mim? Falou, meu Deus, fulano viu, todo mundo, né? Fala com quem está do seu lado, a cultura do agora te pegou. A cultura do agora te pegou. E os pensamentos que governam essa cultura se demorar demais eu desisto. Isso é o que rege os pensamentos nossos. Não, se demorar demais eu desisto, abandono, saio dessa fila. Vou esperar não. Se demorar demais esse lanche, essa entrega, serve. Esse é o pensamento que inconscientemente, é a cultura. Ela governa. Outra forma de pensamento, se for difícil demais eu abandono. Não, está difícil demais, deixa eu abandonar. É uma realidade de quem já foi tomado, todos nós, por essa cultura do imediatismo. Isso tem moldado tão fortemente o comportamento da nossa geração, que qual é o marketing mais explorado? Vamos colocar aqui, o marketing digital mais explorado. É do resultado o quê? Imediato. É o marketing mais explorado. É do resultado imediato e do resultado fácil. Eu comecei a pesquisar e peguei algumas frases eu falei assim, deixa eu ver aqui se isso é uma realidade, uma percepção materializada. Vi lá, aprenda inglês fluente em 30 dias. Olha só. Já pensou você aprender inglês em 30 dias fluente? Tem gente que está até digitando lá, pesquisando já para entrar no curso. Olha a outra aqui, que eu li. Isso aí é que tem, gente. Perca 20 quilos em 30 dias. Pastor, manda o link no final do culto, dentro da pregação. Não, só desse. Não perdeu os 20 quilos. Está lá. Vai chegar lá em casa, eu estou vendo que na casa vai aparecer algumas pesquisas. Outro aqui, fature mais de 100k em 30 dias. Olha aí, 30 dias, 100 mil reais faturar? Maravilha. Agora, por que você acredita que esse marketing é explorado? Porque as pessoas querem resultado rápido. Se for algo que vai demorar demais, elas não vão comprar. Cultura do agora. Se for demorar, aprenda inglês em 6 anos. Você não vai encontrar, 10 anos. Ela não vai entrar, ela não vai comprar, ela não vai adquirir. E se adquirir, não vai chegar até o final. Porque nós estamos tomados, envolvidos. Pegou a gente a cultura do agora. Vou comprovar isso para você. Estudos indicam que nós vamos fazer esse teste aqui agora com todo mundo. Taxa de conclusão de curso online é de 5% a no máximo 15%. A maioria, ou seja, 100 pessoas compraram um curso online. 100, apenas 5 completaram até o final. Quem aqui já comprou um curso e não completou? Fala para quem está do seu lado, cultura do agora te pegou. Pegou. E aí a gente começa a perceber que nós estamos vivendo a geração de hoje, uma geração muito volátil. Uma geração absurdamente inconstante. Uma geração que tem uma dificuldade enorme de permanecer firme em decisões. Uma geração que tem uma dificuldade enorme de permanecer firme em posturas tomadas. Estou contigo, não está nada. Passa um vento, ele some. Uma geração que tem uma dificuldade enorme de permanecer firme. E a gente poderia citar inúmeros exemplos. 4 áreas pelo menos. Primeiro, saúde e hábito de vida. Não vou falar não, mas quantas pessoas aqui vão fazer mensurar aqui não. Inconstante no cuidado, inconstante no cuidado da saúde. Quem já iniciou uma dieta e parou? Quem já fez matrícula na academia e foi um mês, foi uma semana e parou? Tem mais alguém? Vou fazer o plano anual, que aí ninguém me segura, agora eu vou.
Acabou, perdeu o dia todinho. Gente, essa tem sido uma das marcas. Olha, inconstante na saúde, inconstante em hábitos de vida, inconstante no emprego. Ah, porque eu não posso mudar. Não é porque recebeu proposta melhor, porque muitas vezes não aguenta a pressão. Não aguenta as pressões, às vezes quer crescimento rápido. E aí sai. E uma coisa que eu tenho percebido é que as pessoas hoje têm dificuldade de permanecer coerente no trabalho. É difícil, gente, permanecer um bom funcionário por muito tempo. Você pode dar um testemunho domingo à noite, é um milagre. O cara que permaneceu um funcionário, bom funcionário, por muito tempo, é um milagre, infelizmente, nessa geração. Pouco tempo o cara começa a chegar atrasado. Eu sei que não acontece na empresa que você trabalha. Pouco tempo começa a diminuir a produtividade. Pouco tempo o camarada estava afoito, ávido, pode contar comigo, começa a mossegar. Pouco tempo começa a conversar fiado. Pouco tempo começa a reclamar do patrão. Gente que mantém coerente no trabalho hoje é um milagre. Primeiro o cara agradece porque Deus abriu a porta, depois reclama da porta que Deus abriu. Está dentro da porta que Deus abriu e depois reclama. Povo de Israel somos nós. Nos tira desse Egito. Quando está no deserto, melhor estar no Egito. Um povo que morre no deserto. Um povo que não acessa a promessa. E que nas pequenas coisas nós estamos caminhando no ritmo dos mesmos passos que eles. Nós estamos numa geração que não permanece nos estudos, a gente é inconstante nos estudos. Quantas vezes eu já comecei, você também, a ler um livro e parou pela metade? Quantas vezes a gente começa escrevendo bonitinho, eu lembro começa a escrever bonitinho, a letra lá toda certinha, chega no final, tem um rabisco, não escrever mais nada. Mas alguém confere? Caderno tinha na época assim, o pessoal até encapava o caderno, aquela coisa linda. Agora, o problema é que isso vai aprofundando. E essa inconstância, que é algo tão desafiador interno, vai tocando áreas muito sérias da nossa vida. E as pessoas hoje não conseguem permanecer em relacionamentos por muito tempo. As pessoas não conseguem, têm dificuldade de permanecer casada. Tanto que o índice de divórcio, você acha que aumenta ou diminui a cada ano que passa? Aumenta. As pessoas não conseguem permanecer fiéis aos cônjuges, sobretudo nessa geração, porque entre as 3 maiores causas de divórcio está o quê? A infidelidade conjugal. Tudo por não saber permanecer. Tudo por ser o quê? Inconstante. Como isso vai aprofundando, isso começa a trazer prejuízos quando toca a nossa vida espiritual, que é a nossa conversa. E aí a gente começa a perceber que as pessoas hoje têm uma enorme dificuldade de ficarem firmes no relacionamento com Deus. As pessoas hoje têm uma enorme dificuldade, elas começam bem e logo esfria. Começam bem, mas rapidamente se distrai. E a gente começa a perceber que isso toca a nossa vida espiritual, e a gente se mostra inconstante na vida de oração. Entra ano e sai ano que você já teve um encontro com Jesus, mas você muitas vezes não consegue ter uma vida de oração diária. Quantos anos já passaram? A gente é inconstante em viver em santidade, perde o temor a Deus. Acaba um congresso, dura uma semana, o compromisso, santidade, acaba ali um culto, nem acaba o culto, às vezes já está às vezes atropelando as decisões. A gente é inconstante às vezes no servir. A gente entra no ministério, mas não permanece. Começa ali, vou chegar cedo, depois não consegue, porque não pode ser advertido, enfim, tantas coisas. Então isso começa a tocar a nossa vida espiritual, e a gente vê uma geração, que se eu perguntar aqui, inconstante na caminhada com Deus, onde muitos não conseguem permanecer na fé. Quantos você conhece? Que há pouco tempo talvez estavam sentados aí com você. Estavam servindo ao Senhor, mas hoje está desviado do caminho do Senhor. Quantos? Deixa eu perguntar, quem aqui conhece pelo menos uma pessoa que dá-se o nome, como desviado, que estava firme, atuante, e hoje não está mais na presença de Deus? Quem conhece? São pessoas como eu e você que estamos aqui hoje, estavam aqui. Então a gente nessa noite precisa perscrutar o nosso coração, porque essas pessoas é como o povo de Israel, que vive milagres,
que vê a glória de Deus, mas por não tratar em permanecer, e a gente vai entender como a gente trabalha isso para que isso não nos alcance, se perderam no processo. Então a gente precisa avaliar a nossa vida, porque o que veio ao meu coração é que aquilo que a gente condena no povo de Israel, a gente pratica na rotina da vida. Aquilo que a gente condena do povo de Israel, a gente tem praticado. Só que, irmãos, olha para o texto aqui, você vai ver que os prejuízos da postura de quem não permanece fiel, de quem não permanece na presença, de quem não permanece nos princípios, de quem não permanece em viver em santidade, os prejuízos são terríveis. Os prejuízos são catastróficos para a vida, para a nossa história, para a nossa família, para os nossos relacionamentos e para a nossa vida eterna. Isso é tão sério que Mateus capítulo de número 24, verso de número 13 diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, para que eu possa alcançar a salvação, eu preciso o quê? Permanecer. Diga comigo, permanecer. Eu preciso permanecer. E permanecer até o fim. Eu preciso concluir, eu preciso completar a carreira, eu preciso ser constante, eu preciso aprender a criar raízes. João capítulo 15, verso 6, nos mostra da seriedade disso, ao dizer: se alguém não permanece em mim, Jesus falou, se uma pessoa não permanece em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Quem não permanece será jogado fora, será lançado no fogo e queimado. Então, em nome de Jesus, irmãos, nessa noite eu quero declarar no poder da palavra do nome de Jesus, que raízes profundas se tornarão em realidade sobre a sua vida com Deus. Raízes profundas se tornarão uma realidade do seu chamado na casa de Deus. Raízes profundas serão uma realidade da sua casa, no conceito da sua família, no ministério que Deus lhe confiou. Eu quero declarar que essa casa, que a sua casa, que a nossa geração será conhecida não pela inconstância, mas por raízes profundas, inabaláveis. Eu quero declarar no poder do nome de Jesus que nada vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada vai separar você. Não tem decepção dos homens que vai tirar você da presença. Eu quero declarar que não tem problemas da vida, enfermidades da vida, situações da vida que vai tirar você da presença. O Senhor nessa noite, receba no seu espírito, está criando raízes profundas na sua alma, na sua história. Se você crê, recebe, dão glória a Jesus. Pode aplaudir a Ele, pode receber no seu espírito, pode exaltar o Senhor. Raízes profundas. Em W12 diz assim: o problema de muitos cristãos hoje não é que falham ao começar. Preste atenção nessa frase. O problema de muitos cristãos hoje não é porque eles falham em começar, mas é que eles desistem antes de terminar. O problema não é que falham em começar, o cara até começa. O cara até entra no ministério, o cara até começa a caminhar em santidade, o camarada até começa, passa pelo bar, ele até começa. O problema não é que eles não começam, ele diz aqui, o problema, o que eles falham, é que desistem antes de terminar. E quando eu estava lendo essa frase, me veio uma frase no meu coração, que eu quero deixar para você: não pare na sua vida o que Deus não lhe autorizou parar. Não pare na sua vida o que Deus, o céu, não autorizou você parar. Vou parar o meu casamento, vou parar o ministério. O céu te autorizou? Então não pare na sua vida o que o céu não autorizou você parar. O que Deus não autorizou. Uma frase que eu sempre digo aqui e creio: a gente tem que parar de dar resposta emocional a um chamado que é espiritual. Estou machucado, estou não sei o que, estou decepcionado, estou desanimado. Não se dá resposta emocional para chamado espiritual. A gente precisa andar por fé e não por vista. Eu ando por fé e não por sentimento. Eu ando por fé. Eu não estou vendo nada, mas eu estou crendo. Eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa. Então não pare o que o céu não autorizou você parar.
Aí a gente vê, né, essa inconstância muito forte nessa geração. E já se vê presente em Êxodo 32. Um povo terrivelmente aqui inconstante em andar com Deus. Eu já me cansei, estou lendo o texto, eu estou cansado de ver esse povo toda hora pisar na bola. Mas eu olho para eles e falo, sou eu. É a igreja, somos nós. É nós. Pisa na bola toda hora. A gente fala, mas que povo? Somos nós. Somos nós. Constante em manter fiel a Deus. Eu vi como realidade, esse povo é um povo rápido para pecar e demorado para obedecer. Somos nós. Rápidos para pecar, demorado para obedecer. Conhece gente assim? Um povo que é ágil. Você vai ver aqui, o povo é repreendido por murmuração. Quantas vezes a gente já viu nesse texto esse povo sendo repreendido por murmurar contra Deus, contra Moisés, e aí volta a murmurar de novo. O povo reclama da comida, não tem comida, não tem carne. O povo reclama da água, o povo reclama do líder, o povo reclama da vida, o povo reclama do deserto. É isso, quando eles estão no Egito, eles reclamam do Egito. Depois eles reclamam porque tem maná demais, porque só maná, é só maná, é só maná. Um povo que é terrivelmente inconstante. É um povo que é instruído para não praticar idolatria e constrói os seus próprios ídolos. Você vai ver esse povo aqui, um povo que vive, gente, milagres estupendos e celebra os milagres. Canta, Miriam dançou, atravessou o Mar Vermelho, viveu um milagre estupendo, cantou com gratidão, mas depois ele despreza a própria libertação que tanto almejou em Deus. Celebra a libertação, passa um pouquinho, despreza a libertação que o próprio Deus preparou. Estava lá no Egito, Senhor, nós estamos aqui morrendo, tem misericórdia. Aí Deus traz a libertação. Aí eles vão falar, melhor a gente ter morrido no Egito do que morrer no deserto, pelo amor. E aí esse texto me chamou, o que gritou no meu coração foi o próprio Deus corroborando, falando, declarando, o próprio Deus, a voz do próprio Deus, esse comportamento terrível do povo. Em Êxodo 32, verso 7, diz assim: então o Senhor disse para Moisés, quando Moisés estava lá no alto, disse assim: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. E aí Deus, o próprio Deus, verso 8, diz assim: muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei. Diga comigo, muito depressa se desviaram. Então você vai ver um povo que foi acelerado para se desviar, mas não para obedecer. Um povo que nesse texto, gente, eles tinham acabado de ver o Monte Sinai, como a gente nunca viu uma manifestação da presença de Deus como essa. Fogo, terremoto, raio, essa bituruna tremendo de manifestação da presença de Deus. Eles visualizaram isso. Só que aí depois, eles estavam ali no verso 30, cometendo um grande pecado. Poucos dias, 40 dias, um grande pecado. Depois de uma experiência como essa, o texto no verso de número 6 fala que eles estavam fazendo farra. E a tradução dessa palavra é cometendo imoralidade sexual, fazendo farra, construindo seus ídolos. Pessoas demoradas em obedecer, mais rápidas para se desviar. Eu fiquei pensando sobre essa frase, porque quando é para obedecer, a gente às vezes vai protelando, já observou? Quando é para obedecer, a gente vai pedindo confirmação. Quando é para obedecer, a gente fica pedindo prova. A gente é demorar demais para obedecer. Será que é para batizar agora? Me dá um sinal aqui. Não sei o que, está lá na palavra. Será que vai acontecer isso? Eu vou esperar fulano. Se Beltrano não sei o que. A gente é demorado para obedecer. A gente fica pedindo prova para obedecer. Será que é para voltar para Jesus agora? Mas eu tenho um pecado. Demorado para obedecer. Como foi orado aqui, é falado sobre a oferta. Será que é ofertar isso mesmo? A gente é demorado para obedecer. A gente é demorado. Será que eu vou servir? Eu tenho que mexer no meu... Demorados para obedecer. Mas para pecar, a gente não espera às vezes nem um culto acabar. A gente está sentado muitas vezes reclamando, murmurando. Quantos de nós? Quem nunca?
A gente reclama do horário, a gente fala mal de quem está cantando, julga a forma que a pessoa está pregando. A gente rápido para poder pecar. Mas para obedecer é cheio de prova com Deus. A pergunta é: quem tem sido eu e você nessa jornada? Quem tem sido eu e você nessa jornada? Moisés sobe no monte. Ali já era na terceira vez que ele estava subindo. 2 vezes ele desce, traz uma direção para o povo, uma voz de Deus dizendo: Deus falou com vocês, se vocês obedecerem fielmente, guardarem a minha aliança, Êxodo 19 verso 5, vocês serão meu tesouro pessoal de todas as nações. Aí o povo chega em Êxodo 19 e dá a resposta unânime, falando assim, o povo todo, está em Êxodo 19 verso 8, o povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor lhe ordenou. Estamos juntos, Senhor. Faremos tudo o que o Senhor lhe ordenou. Tudo, unânime, ninguém, todo mundo aqui, 100% de quem está aqui, tudo que o Senhor ordenou, nós estamos juntos, nós vamos fazer o que o Senhor mandar. Passou 40 dias, o povo estava construindo bezerro de ouro, o povo estava cometendo idolatria, o pessoal estava quebrando os 2 primeiros mandamentos: não terás outros deuses diante de mim, faça para nós deuses. Não farás para ti imagem de escultura, faz para a gente um Deus, pega os brincos aí que nós vamos fazer, tudo de ouro, um Deus ainda de ouro. Quebrou o mandamento de não adulterar, ou seja, você vai ver ali uma quebra de mandamentos com Moisés ainda no monte. Aí qual que é o prejuízo e a consequência disso para a gente trazer as aplicações? Êxodo 32 versos 7 e 8, diz assim, disse o Senhor a Moisés: esse povo é obstinado. Eu morro de medo da gente ouvir essas declarações de Deus com o comportamento que a gente possa ter. Ele diz assim, a minha ira, deixe-me agora, Deus falando para Moisés, deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. O que era prazer de Deus se tornou desgosto de Deus. O que Deus falou: vocês me obedecerem, vocês vão ser meu tesouro pessoal. Mas a postura de incoerência, de inconstância, fez com que aquilo que era para ser tesouro pessoal se tornou desprazer de Deus. Ele falou: a minha ira se acendeu, eu vou destruir. Aí o verso de número 28 diz assim: naquele dia morreram os 3.000. Olha, gente, como essa postura traz tantos prejuízos. 3.000 morreram dentre o povo. Lá no capítulo 33, verso 4, olha, o próprio Deus falou assim: vocês vão para a terra que manda leite e mel, depois de Moisés interceder, mas eu não irei com vocês. Eu não irei, porque se eu for, eu vou destruir. Ou seja, eles perdem a presença, eles correm o risco de perder a presença, de morrerem, de serem fulminados. Deus falou: nós vamos começar só a partir de você, Moisés. Tudo por causa de uma postura inconsistente, incoerente, inconstante na caminhada com Deus, na caminhada com o Senhor. E a gente precisa reavaliar o nosso coração, porque tantas pessoas talvez vivem nessa montanha russa com Deus. Será que eu e você não temos vivido assim? Será que eu e você não temos vivido essa montanha russa com Deus? Hoje eu estou firme, amanhã eu estou na cachaça. Eles estavam na farra. Olha o risco. Não abuse da misericórdia de Deus. Às vezes a gente está nessa montanha russa. Hoje eu estou servindo com amor, aí depois eu estou afastado assim, sem temor nenhum no coração. A gente precisa perscrutar o coração, porque às vezes hoje a gente está avivado, mas amanhã eu estou completamente apático. Não quero ver, não quero estar. A gente está se comportando às vezes, muitas vezes. Hoje eu estou glorificando, aí depois eu estou murmurando. Essa postura inconsistente, inconstante, me faz pensar: será que nós temos despertado alegria ou ira de Deus? Olha para a sua vida, você precisa falar com ninguém, eu também preciso falar com ninguém. A gente precisa fazer um autoexame e perguntar: será que a vida que eu tenho vivido, a minha caminhada com o Senhor, eu tenho despertado alegria ou a ira de Deus? Porque o povo que era para ser esse tesouro pessoal de Deus, por causa dessa postura incoerente, inconsistente, inconstante, começou a atrair a ira de Deus sobre a vida deles. Esse Moisés aí em cima, que não desce. O povo se corrompeu, e eu estava vendo, o próprio Deus diz assim para Moisés: esse povo, ele corrompeu. Eu estava analisando essa palavra corrompeu, significa ruína total.
essa postura de vai, volta, nos mostra que a palavra corrupto significa alguma coisa irrevogavelmente estragada, de tal modo que não serve para mais nada. E aí nós olhamos para esse texto e vemos um povo que começou bem, mas terminou mal. Um povo que viveu a experiência de milagre, mas não desfrutou da promessa. Você vai ver nesse texto um povo que, como nós dissemos, desperta a ira ao invés da alegria de Deus. Um povo que estava debaixo da nuvem, mas comete o que o texto diz, o próprio Deus diz, um grande pecado. Um povo que tem promessas tremendas, de uma terra que emana leite e mel, mas que perde a presença no percurso. Por isso eu declarei no início e creio. E quero declarar uma vez mais sobre nós, que eu e você, nós vamos terminar bem. Nós vamos completar a missão, nós vamos guardar a fé, como o apóstolo Paulo diz, que os vendavais da vida não vão tirar, vai vir, seja a casa firmada sobre a rocha, ou seja a casa firmada sobre a areia, vai ter tempestade, vai ter ventania, vai ter um monte de coisa, mas vai ser inabalável, porque está firmado sobre a rocha. Eu quero declarar que nós vamos despertar do céu, é a alegria do Senhor, e a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor vai passar os olhos e vai falar assim: ali tem um povo que é verdadeiro adorador, que me adora em espírito e em verdade. Que os olhos do Senhor passem sobre a nossa casa, passem sobre essa casa, e encontrem aqui pessoas como Davi, homens e mulheres segundo o coração dele. Moisés desce, quebra as tábuas da lei. Na verdade ele só quebrou o externo, que já estava quebrado dentro do coração do povo. Ele confronta Arão: que pecado é esse que você cometeu? Ele repreende o povo, ele destrói o bezerro de ouro, e depois ele clama para Deus ter misericórdia desse povo, para a gente poder trazer as aplicações, que para mim fez muito sentido nesse texto. Eu vejo 3 grupos de pessoas aqui. Primeiro, são os israelitas. Quem são os israelitas? São aqueles que desviam facilmente da presença e dos princípios. Esse é o primeiro grupo. Eles desviam facilmente do que, gente? Da presença e dos princípios. Tem um segundo grupo, que é o de Arão, o que desvia facilmente do chamado. Gente que desvia facilmente do chamado. E o terceiro grupo é o de Moisés, o que persevera na presença, no chamado e no propósito. Aí eu olho para o povo de Israel, que o texto diz que ele corrompeu, que muito depressa se desviou. E eu orando ao Senhor sobre essa palavra. Quando é que nós corremos o risco, preste atenção na prática, quando que nós corremos o risco de nos desviarmos da presença, de sermos como um daqueles que um dia estavam com a gente e não está mais, como daqueles que você traz à memória e muito provavelmente compunge o coração, que já andou com Deus, que já chorou em Deus, que já até, quem sabe, serviu em Deus, mas não está mais. Todos nós, aquele que está de pé, tem que se cuidar para que não caia. Então essa palavra é para mim, é para cada um de nós. E quantos homens Deus levantou, mas que não permaneceu até o final? Pregadores, cantores. Então essa palavra é para todos nós, para que Deus venha firmar os nossos pés. Quando que nós corremos o risco de nos desviarmos da presença, pastor? Quando que nós corremos o risco de nos desviar dos princípios? Primeiro, quando nós desfrutamos dos milagres, mas não cultivamos a intimidade. Eu e você nos tornamos vulneráveis em nível hard, de desviar da presença e dos princípios, quando eu desfruto da bênção, do milagre, mas eu não cultivo intimidade. Gente, nenhum de nós aqui desfrutamos do nível de milagre que esse povo desfrutou. Ninguém. Esse povo viu o mar vermelho abrir, viu comida caindo do céu, viu água que não era potável, não era bebível, se tornando uma água potável. Esse povo viu o monte pegar fogo, viveu um milagre que ninguém aqui
viveu no nível que eles viveram. Só que os sinais miraculosos não foram capazes de mantê-los no propósito, na presença e nos princípios. Bênção só atrás de Deus com bênção, a gente não vai ficar firme. A gente se torna uma presa fácil. Então guarde no seu coração: milagres não sustentam uma vida sem um relacionamento com Deus. Milagres não sustentam a minha fé sem um relacionamento com Deus. As bênçãos de Deus são maravilhosas, mas é o relacionamento com Deus que vai te manter firme. As bênçãos, o Senhor está mandando a provisão, o Senhor está abrindo a porta, o Senhor não tem deixado faltar nada, o Senhor tem dado saúde, o Senhor ouviu uma oração aqui, ouviu uma oração acolá. As bênçãos de Deus são maravilhosas, mas o que vai manter a gente de pé é o relacionamento com Ele. O que vai manter a gente firme diante dos embates, diante das provações, diante das afrontas do diabo, é alimentar a presença de Deus na nossa história. Se eu e você queremos permanecer até o último dia nosso nessa terra, a gente precisa cultivar a intimidade. Porque quando a gente desfruta de milagre, mas não cultiva intimidade, a gente está se tornando alvo fácil para desviar da presença e dos princípios de Deus. Gente, quantas pessoas Jesus curou quando esteve na terra? Milhares. Não cabe no livro de João, diz lá, não caberiam em livros o tanto de milagre que ele fez. É gente paralítico, é cego, é surdo, não cabe. Ali nos evangelhos estão narrados 35. Pegaram alguns, colocaram ali pelo propósito de Deus, mas são inúmeros que não cabem em livros o tanto de milagre que Jesus fez. Agora, quando veio Atos 2, os que permaneceram foram quantos? 120. De milhares e milhares e milhares. Segundo historiadores, cerca de 5 mil pessoas cercavam Jesus todo dia. 5 mil, cortavam 5 mil pessoas. Lógico, todo mundo querendo receber uma cura, impressionado. Muitos seguidores. Mas quem permaneceu? Mostrando pra gente que milagre não sustenta a gente na presença e no propósito. Eu e você precisamos cultivar urgentemente uma vida de intimidade com Deus. A gente precisa encontrar com Jesus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, entrar no quarto, ler a palavra, ter uma vida de oração, andar em santidade, porque senão, meu irmão, nós vamos nos tornar vulneráveis aos ataques do inimigo. Quem está entendendo diz amém. Então os milagres, a gente olha, elas não nos sustentam no propósito. Diga comigo, filho, milagres não me sustenta no propósito. O que me sustenta no propósito é a presença. O que me sustenta no propósito é a intimidade cultivada. O que me sustenta no propósito é o relacionamento com Ele. Os israelitas viram sinais, mas não cultivaram intimidade. Se você ler lá o Êxodo 19, quando Deus falou assim, primeira vez que Deus estende a voz não só a um homem, mas ao povo. Manda o povo subir. Ora, o povo teve medo. O povo falou assim, Moisés, fala você com Deus e fala pra gente o que Deus quer falar com a gente. A gente não. Eles fugiram da intimidade. Eles queriam só maná, eles queriam só a bênção, eles queriam só os milagres. Por isso se corromperam. Mas tem um homem como Moisés que cultivou a presença, como Josué que não afastava da tenda, alcançaram o propósito, como Caleb que perseverou em seguir o Senhor, não era promessa. Esses homens pisaram na terra prometida, porque cultivaram intimidade. Então há um chamado urgente de Deus para cada um de nós essa noite, para a gente poder buscar o Senhor no secreto com Ele, e parar de sermos batedores de cartão, às vezes em cultos, e não cultivar aquilo. Tem gente que fala assim, não, o louvor está firme, meu irmão, vai orar, vem antes de você vir para um culto de domingo, passa um tempo com Deus no secreto. Você vai chegar aqui, bate o teclado, então, Senhor, glória. Mas a gente vai alimentando de tanta coisa que não tem nada a ver. Chega aqui até se conectar Não queremos desviar da presença. Quem só busca a Deus para ter os seus milagres corre o risco de perder a presença. Tanto que Êxodo 33:3 diz assim, vão para a terra onde mana o leite e mel. Deus falou assim, vou dar a terra que mana o leite e mel, mas eu não irei com vocês, porque são um povo obstinado. Ou seja, quem só busca o milagre, quem só busca Deus para ter milagre, corre o risco de perder a presença. E quem não tem presença não tem nada, gente. O que a gente precisa é da presença de Deus. Quem
quem não tem a presença não faz nada, porque Jesus disse em João 15: sem mim nada podeis fazer. Sem a presença a gente não pode dizer que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita. Todas essas bênçãos do Salmo 91 é baseado no versículo 1: aquele que habita, não é visita, habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu habito nele, eu ando com ele, eu busco a face dele. Aí praga alguma chegará à minha tenda, mal algum me alcançará. Oh Jesus, tu és maravilhoso. Deus convida o povo, mas o povo fala: fala com Moisés e deixa Moisés falar comigo. Aí Deus me chama a mim e a você nessa noite para intimidade. Deus está chamando a gente para intimidade, para uma conversa diária. Mas talvez você está satisfeito em ouvir Deus só através da pregação de alguém. Talvez você faz parte de um povo e satisfeito de ouvir Deus através da oração de alguém, através da profecia de alguém, através de uma pregação de alguém. Não, meu irmão, isso é bênção demais. Deus usa os seus profetas, mas Deus te chama para falar diretamente contigo. Vai para o teu quarto em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Quando é que eu me desvio, corro o risco de desperdiçar, ou melhor dizendo, de desviar da presença? Quando eu desfruto de milagre, mas não cultivo intimidade. Quando eu corro o risco de desviar da presença? Quando eu ajo com impaciência diante do propósito. Ou seja, quando eu vou substituir o kairos de Deus, o tempo de Deus, pelo imediatismo humano. Toda vez que eu atropelo as coisas, que eu sou impaciente com os processos de Deus, vai dar ruim. Eu não vou conseguir ficar firme no propósito. Não adianta. Você vai ver esse povo aqui. Moisés já tinha descido 2 vezes, já tinha entregado a palavra. Na 3ª vez, o Moisés demorou um pouco mais. Foram 40 dias. E como a resposta não foi no tempo que o povo desejava, porque foi isso que eles falaram: Moisés está demorando demais. Então não foi no tempo deles, eles estavam impacientes. Como Moisés demorou tempo demais, eles se desviaram deliberadamente. Então a gente precisa aprender a aguardar o tempo de Deus na nossa vida. Sabe o que o Espírito de Deus falou no meu coração? A busca por soluções rápidas pode gerar consequências profundas. Pergunta para a irmã Sara. Põe H aí. Deus fez uma promessa, mas deixa eu colocar que está demorando demais. Aí gera Ismael. Até hoje os conflitos que se vê de Israel, todos eles, a grande parte deles tem a ver com justamente esses 2 povos de Ismael e Isaac. Então, meu irmão, a busca por soluções rápidas pode gerar consequências profundas. Lembra da história de Saul que nós ministramos quando estávamos lá no distrito? Sobre a vida de Davi. O Saul é um camarada que estava esperando vir Samuel para poder prestar o sacrifício, para poder partir para a batalha. Os soldados estavam desanimando, os inimigos estavam chegando, Samuel não estava vindo. Deixa eu prestar o sacrifício. Por causa dessa atitude impaciente com o processo de Deus, Deus falou: eu rejeito ele. Impaciência no processo de Deus nos torna vulneráveis para nos desviarmos da presença dele. Então talvez você está impaciente com o processo. Tudo tem o tempo para acontecer. Deus tem o tempo certo. Eclesiastes 3. Mas não aconteceu o tempo, essa conversão, essa porta aberta, essa cura. Permaneça fiel ao Senhor, permaneça na presença de Deus, permaneça adorando a Jesus, mesmo que a resposta não chegou no seu tempo, porque no tempo certo Ele vai levantar e vai dizer: acalma a tempestade, aquieta mar, e você vai dizer: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É o Jesus que te surpreende. Abraão, entre a promessa recebida e a promessa cumprida, 25 anos. José, entre a palavra recebida e o cumprimento, 13 anos. Davi, entre a unção recebida diante dos homens e o cumprimento, foram 10 anos. Caleb, entre a promessa recebida e o cumprimento dela, 45 anos. Oh, meu irmão, ou seja, a busca por respostas rápidas denuncia uma fé superficial. Diga para quem está do seu lado: a busca
busca por respostas rápidas denuncia uma fé superficial. Fala mais uma vez. A busca por respostas rápidas denuncia uma fé superficial. Ou seja, se Deus ainda não respondeu, o que Ele está fazendo é forjando a sua fé, é forjando o seu caráter, é forjando, meu irmão, o seu chamado. Eu sinto Deus nessa casa. Então as coisas às vezes não vai acontecer no nosso tempo, mas vai acontecer no tempo de Deus. Entenda uma coisa: a demora de Deus, a aparente demora de Deus, ela é pedagógica. Então não atropele os processos de Deus. Se uma promessa ainda não aconteceu, se Moisés ainda não desceu, continue sendo fiel ao Senhor. Moisés ainda não desceu, a promessa não ainda aconteceu, eu vou continuar orando, eu vou continuar crendo. Deus fará, porque passa céus e terra, mas a palavra dele não passará. Quando que eu me desvio? Quando eu burlo os princípios de Deus. Ou seja, eu guardo os nossos pés. Quando que eu desvio? Quando eu desfruto de milagre e não cultivo promessa. Quando eu sou impaciente com o processo, ou seja, eu não aguento aguardar o kairos, o tempo perfeito de Deus, e troco isso pelo imediatismo humano. Quando é que eu posso me ficar vulnerável para desviar? Quando eu bulo os princípios de Deus no processo. Você vai ver aqui, não era para eles fazerem ídolos, gente? Óbvio que não. Não era para fazer ídolos, não era para procurar Arão, era para guardar Moisés, mas o povo decidiu burlar os princípios e fazer do jeito deles. Se eu quebro o princípio me quebra. Eu vou fazer do meu jeito. Nós não vamos permanecer firmes na promessa se nós negociarmos os princípios da palavra. A gente não consegue ficar firme, não tem como andar com Deus e andar com outros deuses, ou seja, andar com Deus e andar na prática do que Deus reprova. Guarde isso, não tem como eu andar com Deus e andar na prática do que Deus reprova. É construir outros deuses, é quebrar os princípios. Se eu for quebrando o princípio, é igual Sansão, gente. Sansão não envolve com a mulher que não é do povo filisteu, mas é me agradável aos olhos. Olha lá, envolveu com a mulher, continua o fortão do cabelão. A Helena canta: Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho do feijão. Continuou, depois de novo, envolveu com uma prostituta, porque um abismo chama. De novo, quebrou o princípio de novo. Deus estava ainda dando graça a ele, dando dom para ele. Quebrou o princípio, burlou o processo. 3 vezes, chegou no colo de Dalila, morreu como palhaço. Rodando, cego, frustrado, um homem que recebeu um dom que nenhum homem até hoje já recebeu. Quem já recebeu esse dom dele? Profecia, pregação, curas, milagres. Você vê um monte de gente na Bíblia recebeu, um monte de profetas, sacerdotes. Agora, a unção que Sansão recebeu, ninguém nunca recebeu. Só ele tinha essa força descomunal. Só ele recebeu uma força que era o próprio Deus que andava. Então o que isso significa? O que é quebrar o princípio? Eu ando com Deus, mas quero também andar em prostituição. Povo de Israel vai ficar vulnerável para poder desviar. Eu estou andando com Deus, mas eu vou continuar contando mentiras. É a mesma coisa, fazendo outros deuses. Eu ando com Deus, mas continuo fazendo falcatrua no trabalho, não está dando nada. Cuidado, Sansão. Eu estou andando com Deus, eu estou servindo ao Senhor, mas eu continuo ali fofocando, criticando, falando mal dos outros das costas, criticando fulano que eu não gosto. Cuidado. Vulnerável para desviar. É gente que burla. Quem burla os princípios, quem quebra os princípios de Deus no processo. Porque, gente, não tem como a gente colher frutos saudáveis lançando sementes doentes. Onde você vai lançar semente doente, semente de morte, e vai colher frutos saudáveis? Não tem como. Então a gente precisa olhar para a nossa vida e falar: que princípio que eu tenho quebrado? No meu trabalho, no meu casamento, no ministério. Que princípio? Por
porque senão eu vou ser quebrado por Ele. Ah, meu Deus, o Senhor guarde os nossos pés. Que o Senhor guarde o nosso coração. Que o Senhor guarde essa geração. Que o Senhor gere em nós um temor que só o céu pode gerar. Porque o nosso Deus, Ele é santo. E não existe vida nessa terra se não for na presença dEle. Se não for em andar com Ele. E se a gente quer andar e dizer: completei a carreira, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, a gente precisa perscrutar o nosso coração hoje. Senão a gente vai andar, como diz a expressão, nadar e morrer na praia. Senão a gente vai trilhar no deserto, trilhar nessa vida, mas não acessar a promessa. Porque eu desfruto do milagre, mas não cultivo intimidade. Porque eu não tenho paciência com o processo. Porque eu pulo os princípios de Deus. Porque eu desprezo as pessoas que Deus coloca na minha vida. Você vai ver esse povo ingrato dizendo no versículo de número 1: venha, faz para nós deuses que nos conduza. Pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, esse Moisés, um instrumento que Deus estava usando para poder abrir mar vermelho, para poder ser resposta de alimento para um povo, para trazer a água para saciar um povo, se tornou diante de Israel esse Moisés desprezível. Quando a gente despreza as pessoas que Deus coloca na nossa vida, a gente se torna vulnerável para não permanecer firme e fiel até o fim. Que o Senhor guarde os nossos lábios, irmãos, para a gente poder não falar mal de quem Deus está levantando, falar mal de quem Deus está escolhendo, falar mal de quem Deus está usando, de falar mal de quem Deus alcançou. Porque senão a gente pode encontrar com o próprio Deus que falou para Saulo, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava perseguindo Jesus, Jesus já tinha sido morto. Saulo não estava perseguindo Jesus, porque Jesus já tinha ressuscitado, ele não estava fisicamente. Mas quando Jesus tem um encontro com ele, ali no caminho de Damasco, ele diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Porque quando a gente persegue quem Deus levantou, que foram os discípulos, nós estamos perseguindo, comprando briga contra o próprio Deus. Quando eles rejeitaram Samuel porque era velho, o que Deus disse para Samuel? Samuel, esse povo não está te rejeitando, está rejeitando a mim. A gente não vai permanecer firme até o fim. A gente não vai permanecer firme e acessar a promessa se a gente passar a desprezar esse Moisés, as pessoas que Deus colocou na nossa vida. O Arão, ele se desvia do chamado facilmente. Sabe por quê? Quando é que eu vou desviar do chamado? Quem crê que tem um chamado de Deus na sua vida? Amém? Sabe quando que eu posso me desviar facilmente do chamado? Sabe quando cada um de nós aqui podemos desviar facilmente do chamado? Quando a gente quer agradar as pessoas mais do que a Deus. Porque aqui esse texto é claro de dizer: o povo chega para Arão e fala assim: Moisés está demorando, faz para nós, Deus. O cara não defende Moisés. O Arão, ele não fala: gente, não pode cometer idolatria, espera não, faz para nós, Deus. Arranca os brincos aí, arranca os brincos. Traz de ouro, pega brinco todo mundo, traga ouro, eu vou fazer. Ou seja, ele estava preocupado em agradar as pessoas mais do que agradar a Deus. Ele era sumo sacerdote, ele faz o que o povo pede e não o que Deus ordena. Sabe por quê? Porque Arão está mais preocupado com a sua reputação diante dos homens do que com o seu caráter diante de Deus. A gente vai perder o chamado, a gente vai perder a nossa caminhada se a gente não perscrutar o nosso coração e saber que a gente precisa agradar ao Senhor acima de todas as coisas. 2 Timóteo 2,15, eu me lembro sempre desse verso. Quando eu estou em oração, procura te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade.
Eu não posso render a pregação ao que o governo dita se está desalinhado da palavra. Eu não posso render a pregação ao que as ideologias proclamam se estiver alinhado com a palavra. Nosso compromisso não é em agradar pessoas, é glorificar, é agradar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Pode exaltar Ele, porque Ele merece a honra, a glória, o louvor e a adoração. Então, jovem, o que as minhas amizades vão pensar? Não importa, eu não estou nessa terra para agradar as pessoas. Se elas não estiverem alinhadas com a palavra de Deus, mais vale, como diz os discípulos, agradar a Deus do que os homens. Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Diga para quem está do seu lado: não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Ah, Jesus, levanta Daniéis aqui. Eu estou numa terra distante, sem amparo de pai, sem amparo de governo, sem amparo de ninguém. Mas eu não vou negociar, eu vou orar, eu vou dobrar o joelho. Mas tem um edito que vai jogar dentro da cova, mas eu não vou negociar o que o meu Deus me chamou para fazer. Sadraque, Mesaque, Abednego, todos eles, toda a multidão se dobra diante do Deus, do Rei. Mas eles não vendem. Tem que ser lançado na cova, tem que ser lançado na fornalha de fogo ardente. Não importa, o meu compromisso ele é com o Senhor. Toda vez que eu preocupo em agradar mais as pessoas do que agradar a Deus, eu estou abrindo brechas na minha vida. Eu vou perder o chamado facilmente se eu ceder às pressões. Esse povo cede à pressão. Eu vou encerrar. Eu vou finalizar com isso. Não vou nem entrar no Moisés. Cede pressão. A gente vai perder chamado se a gente ceder pressão. Arão, você vai ver, concordou em fazer o bezerro de ouro. Ele cede à pressão. Só que se você olhar na palavra, a felicidade genuína, ela está aliançada com a coragem muitas vezes de dizer não. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Extremamente feliz aquele que tem coragem para dizer não às pressões que nos tiram da presença. As pressões que nos tiram da presença. Então, se a gente não quer perder facilmente o chamado, eu vou encerrar aqui. A gente precisa ter coragem para dizer não às pressões. Por exemplo, conversa fiada. Não, em mim não, morre. Aqui não chega. Morre. Não. A pressão, todo mundo está falando. Não. Você talvez precisa dizer não. Não para conversas fiadas. Não para uma pressão que você tem no namoro. Uma menina tem uma pressão ali do namorado, querendo passar a mão em você, querendo acessar a vida sexual antes do casamento contra a palavra. Não. Não vou cessar. Não, a coragem de dizer não. É um convite para um homem casado, é uma mulher casada em directs. Não. Mas massageando. Tenha coragem de dizer não, senão vai perder o chamado. Quantos homens cheios de unção perderam o chamado de Deus porque não tiveram a coragem de dizer não para as pressões sexuais. Dizer não. Às vezes é hora de dizer não para uma amizade que nos afunda, a dizer não para as coisas que nos tiram da presença. Então hoje é um cuidado de Deus, gente. Com muito temor eu prego essa palavra, como eu disse no início. Aquilo que a gente ouve aqui em 1 hora, 50 minutos, 1 hora, o Senhor vai confrontando, vai moendo aqui a partir de cá. A semana eu vim com muito temor no Senhor, porque nós não vamos abrir mão dessa geração.
Nós não vamos colocar aqui nessa casa, não vai ter uma geração volátil, inconstante, vulnerável, mas vai estar firmada na rocha, vai ter intimidade com Deus, não vai ceder às pressões do mundo e fala: eu nasci para a glória dele, eu nasci para glorificar ele. Você vai chegar até o último dia da sua vida plantado na casa de Deus, plantado na presença de Deus. Eu quero declarar que nesse lugar nós vamos ouvir quando Ele vier: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Eu quero convidar você a colocar-se de pé em nome de Jesus. Seja rápido em obedecer agora o que Deus está falando para você fazer. Se você quiser vir aqui à frente, pode vir. Eu não sei por que você vai vir, se é por um chamado, se é por um voto, se é por um propósito que Deus está queimando no seu coração, se é sobre uma entrega, se é, eu não sei, mas o Senhor pode estar falando com você. Deixa eu te dar uma dica: seja rápido em obedecer, seja rápido em obedecer, seja rápido em obedecer. Se Deus está queimando no seu coração por algum motivo, você vir aqui à frente, seja rápido em obedecer. Fuja da postura do povo de Israel, porque o Senhor está vendo os seus passos. O que fulano vai pensar? Que é isso? Vai ceder a pressão, vai ceder o que as pessoas pensam, mas vale agradar a Deus. Hoje os seus passos vão te aproximar de um propósito que vai ser desatado sobre a tua vida, um propósito e um chamado que vai ser desatado sobre o teu ministério. Eu quero encerrar essa noite convidando todos os líderes dessa casa aqui para o altar, todos os líderes de ministério, líderes de rede. Vem aqui no altar, vamos cantar o Senhor. Tamires, eu não sei se dá para cantar o cântico que você cantou do céu lá, aquele último cântico. Se der para cantar, cante esse. Nós vamos encerrar agora em 5 minutos, mas eu quero convidar todos os líderes para vir aqui à frente. Nós vamos, em nome de Jesus, liberar essa palavra. O seu chamado, o diabo não vão tocar, as pessoas não vão ser instrumentos do Senhor para roubar aquilo que Deus prometeu para a tua vida. Em nome de Jesus, eu quero declarar: nós não vamos dar respostas emocionais para chamado espiritual. O Senhor está guardando os seus pés, o Senhor está guardando a sua casa. Espírito Santo de Deus vai encher gente aqui com unção nova. O Senhor vai derramar óleo novo. O Senhor está criando raízes profundas. Aleluia. Então, brado de glória. Oh Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, as manifestações profundas e íntimas com o Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre o povo